faço nem ideia. Tá bom, obrigada. A gente queria saber se você sabe quem foi ou o que ele fez Charles Coulomb. Não sabe? Mais uma pessoa que não sabe quem foi. A gente queria saber se você sabe, se você conhece Coulomb. Como? Coulomb. Coulomb? Ah, é uma medida de energia elétrica, é isso? Isso, essa é a medida, mas quem foi ele, o senhor não sabe. Eu já fiquei sabendo quem foi Coulomb, mas eu não, de cor eu não sei. Tá bom, obrigada. Vocês que são os três professores super inteligentes, a gente queria saber se vocês sabem quem foi Charles Coulomb. Não. Nem os três? Não. Nem os professores. Quem foi? Quem foi? Todo mundo acha que você sabe quem foi Charles Coulomb. Não. Nem é. Agora a gente tá com o Fábio e com a Roseli. E a gente queria saber se um dos dois sabe quem foi Charles Coulomb. Não, eu passei agora. E eu tô sem a lista. Não. Obrigada. Agora estamos com a nossa amiga da radiologia, que tem a mesma matéria que a gente, física das radiações. E a gente quer saber se você sabe ou se você lembra quem foi Charles Coulomb. Não sei. Sei não. Charles Augustin Coulomb nasceu em 14 de junho de 1736, em Angoulême, na capital do sudoeste da França. Seu pai chama Henri Coulomb e sua mãe Catherine Baget, que vinham de famílias muito conhecidas na região de Angoulême. Após receber a educação básica em sua cidade natal, a família de Coulomb mudou-se para Paris e ali continuou seus estudos no Colégio Mazarin, vindo a receber o melhor ensino em matemática, astronomia, química e botânica. Em fevereiro de 1760, Coulomb entrou na École Gênie, onde viria a se formar engenheiro militar, em novembro de 1761. Passou 9 anos nas Índias Ocidentais como engenheiro militar e nos intervalos de suas atividades profissionais dedicava-se a investigações sobre mecânica aplicada. De volta à França, interessou-se pelos estudos de eletricidade. A publicação de numerosos artigos de grande repercussão nos meios científicos lhe valeu o ingresso na Academia de Ciências em 1781. Começou a estudar um meio de avaliar a força magnética de uma barra imantada para esse fim, e em 1777 idealizou e inventou a balança de torção. Nesse mesmo ano, realizou estudos sobre o magnetismo terrestre e em 1779 sobre as leis do átrio, ambos premiados pela Academia de Ciências. Charles de Coulomb iniciou suas pesquisas no campo de eletricidade e do magnetismo para participar de um concurso aberto pela Academia de Ciências de Paris. Sobre a fabricação de agulhas imantadas, seus estudos o levaram à Lei de Coulomb. Assim denominava a sua homenagem. As experiências realizadas por Coulomb sobre os efeitos de atração e repulsão de suas cargas elétricas permitiam-lhe verificar que a lei da atração universal de Newton também se aplicava à eletricidade. Estabeleceu então a lei das atrações elétricas, segundo a qual as forças de atração ou de repulsão entre cargas elétricas são diretamente proporcionais às cargas, massas, inversamente proporcionais ao quadrado da distância que as separava. Os resultados de suas pesquisas foram publicados em 1785 e 1789, na memória da Academia Royale de Ciências. E em 1802 assumiu o posto de inspetor-geral de instrução pública, cargo que ocupou até o final de sua vida. Coulomb morreu em Paris, 23 de agosto de 1806, e em sua homenagem a unidade de carga elétrica, quantidade de eletricidade no sistema internacional, era chamada de Coulomb, a qual é definida como sendo carga elétrica que atravessa em um segundo uma seção transversal de um condutor percorrido por corrente de 1 ampere. Oiê! Então a gente resolveu fazer uma experiência para mostrar para vocês como funciona a força elétrica que foi descoberta por Coulomb. Então nessa experiência a gente vai utilizar uma linha e 2 canudinhos, tá certo? E papel para a gente fazer atrito nos canudinhos.
Esses dois canudinhos, nesse exato momento, eles estão com cargas neutras. Cada um está com uma carga neutra. Mas isso vai mudar depois que a gente fizer o atrito. Vamos ver o que acontece. Deu aí? Deu? Agora o que acontece? Quando você coloca um canudinho perto do outro, eles se repelem. Por quê? Porque com o atrito, eles mudaram de carga. Agora eles estão com uma carga negativa, os dois. E como a gente aprendeu com a professora Lucélia, dois corpos com a mesma carga, eles se repelem. Então isso acontece por causa da força elétrica criada por Coulomb. Bom, pessoal, aqui é a Denise de novo. Eu encontrei uma outra forma de explicar, né, de uma maneira mais simples, como funciona a força elétrica de Coulomb. Então, eu peguei, são dois ímãs, como vocês podem ver aqui. Eles não têm cargas elétricas, né? Os ímãs são feitos de magnetismo, eles são magnéticos. Então, eles trabalham com polo norte e polo sul, tá certo? Mas eles também servem para a gente explicar de uma forma bem simples. Então, por exemplo, se eu pego dois polos iguais, né, que representariam aí as cargas elétricas, os campos magnéticos iguais, se eu colocá-los juntos, eles se repelem, certo? Então, na força elétrica que Coulomb descobriu, funciona dessa forma. Se você coloca cargas elétricas iguais, elas se repelem, certo? E agora, se você coloca cargas diferentes, por exemplo, esse é o polo sul e esse é o polo norte, então eu vou colocar junto, eles se atraem. É bem simples assim, tá certo? Cargas diferentes, no caso aqui polos diferentes, se atraem. E cargas iguais se repelem, tá certo? Simples assim. Você sabia? Você sabe quem foi Charles Coulomb, né? Sim, mas só eu, porque lá fora ninguém sabia. Realmente, a gente pode ver que muita gente não sabia quem foi Charles Coulomb. Então, a gente foi pesquisar mais a fundo e nós descobrimos uma coisa interessante. Depois que Charles Coulomb já tinha morrido, depois de muito tempo, em 1961, na França, que foi onde ele nasceu, onde ele viveu, onde ele foi, aquele físico famoso, a França, em homenagem a ele, criou um selo postal. Esse selo postal, ele era utilizado nos correios. Então, quando você ia mandar uma carta para alguém, você podia escolher o selo que você queria comprar, como esses selos normais que a gente põe em carta hoje. Então, eles fizeram um selo em homenagem a Charles Coulomb pela contribuição que ele deu à física. Então, esse selo tinha a imagem dele, inclusive a gente tem a imagem aí para mostrar para vocês. E aí as pessoas utilizavam esse selo. Hoje em dia é muito raro de se encontrar, né? Não se encontra mais. Mas Nem esse selo carta, né? Algumas pessoas ainda mandam, mas é mais difícil, né? Pela tecnologia, internet, ficou tudo mais fácil. E, além desse selo, também fizeram um cartão postal da cidade com a foto dele. Interessantíssimo. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu poderia mandar um cartão postal de Charles Coulomb para você. Ai, pena que eu não posso. Não, só com a mecânica quântica. Vamos lá. Quem dera, quem dera. Mas é isso, então a gente vai mostrar para vocês as imagens, tanto do selo postal, quanto do cartão postal que a gente conseguiu, depois de muita pesquisa, a gente conseguiu achar. Então a gente vai mostrar para vocês essa curiosidade, para vocês também conhecerem, tá certo?